Meus queridos irmãos, nós vamos deixar agora a parte do louvor para quando nós formos iniciar o culto da noite, né? E vamos agora alimentar da palavra do Senhor. Você pode dizer amém? Só vou esperar vocês se organizarem, tá? Isto. Você que está um pouco atrás, quiser vir aqui para frente, tá? Fica melhor. Fica melhor. Isto. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus tem abençoado ricamente este trabalho. E nesta tarde o Senhor ainda continuará abençoando as nossas vidas. Amém? Igreja, já se encontra conosco nosso irmão pastor Josué Brandão, e servo do Deus Altíssimo, viu? Amém? E pastor, é uma satisfação muito grande recebê-lo o senhor aqui nesta igreja. E algum tempo atrás, nós vem pelejando, mas não consegue agenda. Né? Pastor Josué, ele é pastor da Assembleia de Deus ali em Feira de Santana, estado da Bahia, na Bahia, né? Presidente da convenção, muitos trabalhos, atividade da igreja, e também prega por esse Brasil afora, por esse mundo afora. E nesta tarde nós temos esse prazer, essa alegria de recebê-lo. Se você está feliz, quer dizer comigo? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor. E sem perca de tempo, nós já vamos passar para o pastor nesta tarde abençoada. Amém? Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quantos estão alegres no Senhor, digam amém. Uma alegria imensa estar com vocês nesta tarde para juntos celebrarmos o nome daquele que vive e reina para sempre, único digno de exaltação, único digno de louvor. Ele é Deus, seu nome é maravilhoso e nós o adoramos. Quero expressar minha gratidão por estar aqui na tarde desse dia, com esta juventude festiva, celebrando a Deus neste congresso, o pastor Renato, que acaba de me receber, o pastor Caetano, que é o presidente desta igreja. Estou feliz. É o senhor? Então deixa eu pedir a bênção. Deus abençoe o senhor. Bem, pastor, obrigado. Agradecer a Deus pelo carinho de nos permitir estarmos juntos para engrandecer o nome daquele que é digno de toda a glória e de todo louvor. Pastor Renato mencionou de outros anos que se fez a tentativa para que estivéssemos aqui, não fora possível. Nos últimos anos eu autorizei que suspendessem todas as agendas em período de feriado. Esse ano é que eu, conversando com o irmão Josivaldo, eu falei com ele, olha, a data do carnaval eu vou liberar esse ano e vamos atender alguns irmãos. A única coisa que eu pedi a ele foi, me deixa aí no entorno de Brasília, para eu não ficar saindo de um culto, indo para outro, com distâncias muito grandes, porque a idade chegou e a gente já não aguenta mais esse pique de terminar um culto e viajar 400 quilômetros para pregar à noite, 300 quilômetros. A idade vai chegando, a gente tem que começar a se limitar e se reconhecer, né? Mas é uma alegria estar aqui, celebrando o nome do Deus de Jacó. Eu vinha conversando com o Eliabe, filho do pastor Renato, né? E me passaram para hoje à tarde o tema de um outro congresso que eu vou ministrar num desses dias. Então eu fiquei no carro ali um pouquinho, bisbilhotando a Bíblia, folheando, para poder ministrar para vocês dentro da temática estabelecida para este congresso. Então, por favor, abra comigo a sua Bíblia no Apocalipse, capítulo de número 19. Apocalipse, capítulo de número 19.
Eu peço perdão, já me expliquei aqui para o pastor Renato, mas peço perdão por ter vindo mais à vontade agora à tarde. Normalmente eu sou muito protocolo e, de acordo com o ambiente, eu me posiciono, mas quando eu perguntei, me sinalizaram que eu poderia vir mais tranquilo agora à tarde, e eu acreditei na orientação e vim mais à vontade. Queiram me perdoar, em nome do Senhor Jesus. Apocalipse 19, versículo 7 diz assim: regozijemo-nos e exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou. Regozijemo-nos e exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou. Quem diz amém? Coloque assim a mão no peito, por favor, e diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Pode sentar, no nome do Senhor. Nós estamos diante de uma temática muito especial, uma temática que aponta para a vinda, obrigado, querido, que aponta para a vinda do Senhor Jesus, e nós vamos falar um pouco desse assunto, que é o assunto mais querido da igreja salva, da igreja redimida, daqueles que têm a certeza da vida eterna. Antes de começar a reflexão, eu quero apresentar a vocês algum material que eu trouxe, até porque eu acho que depois da pregação o Espírito Santo não vai deixar que haja ambiente para isto. Eu realmente desejo que Ele tome conta do nosso coração com muito júbilo, com muita alegria e com muita celebração ao Senhor. Então, deixa eu apresentar, eu tenho 3 livros da nossa autoria que eu quero compartilhar contigo. Esse aqui, Doutrinas da Fé Cristã, está em forma de curso bíblico, que nós disponibilizamos inclusive como curso online. São 13 lições tratando das doutrinas fundamentais da vida cristã, como o que significa ser discípulo de Cristo, o uso da Bíblia enquanto livro, e o batismo nas águas, por quê? Para quê? O que ele significa? E a Santa Ceia? Por que eu tenho que participar da Santa Ceia? Eu vou falar um pouquinho dela agora à tarde, para você entender que aquela ideia que muitos irmãos têm: hoje eu estou chateado com o pastor, não vou tomar a ceia. Você não faz ideia do que isso representa na sua vida espiritual. É melhor chegar no pastor e pedir perdão e participar da ceia, do que deixar de tomá-la, de vivenciá-la. Você vai entender isso daqui a pouquinho na pregação. Então esse livro trata de abordagens assim: dízimos e ofertas. Por que alguns dizem que dízimo é coisa do Antigo Testamento e agora não precisa mais? Vamos trabalhar isso, compreender, e sem dúvida sua vida vai ser abençoadíssima. E você pode, além de adquirir o livro, acessar a nossa plataforma de cursos online, que é josuebrandãoead.com.br. Esse livro está lá em 65 aulas, para você participar, estudar e crescer em conhecimento, ok? Um outro livro que eu tenho aqui, e também muito especial, é Lágrimas, Fonte de Milagres. Alguém disse para nós que a gente deve orar porque precisa. E acredite, Deus valoriza muito quem ora, não por necessidade, mas porque ama e está na sua presença. É isso que eu trato aqui. E eu dou sempre um exemplo muito simples. Eu vou pegar o número do telefone do pastor Renato, daqui a 15 dias eu ligo para ele pedindo R$3.000 emprestados. E ele me empresta. E eu pago, porque eu pago as contas. Mas eu desapareço. Ele tentou falar comigo algumas vezes, não conseguiu.
Eu vim a Brasília algumas vezes, não dei a menor atenção. Daqui a 6 meses eu ligo de novo e peço 5.000. Como eu paguei 3, ele tem coragem de me emprestar 5. E eu pago de novo, mas desapareço. 1 ano eu desapareço. Aniversário dele eu não lembrei. Passei na frente da igreja, não parei para ver se ele está. Ele tentou falar comigo e eu não atendi. Mandou mensagem e eu não respondi. Daqui a mais um tempo eu ligo de novo. Fala a verdade, quando o meu número de telefone aparecer na tela do telefone dele, o que ele vai pensar? Está precisando de dinheiro. Esse cara só me liga quando precisa de mim. A pergunta é, o que é que Deus pensa quando você ajoelha? Você só ora quando está precisando? Então é isso que eu defendo aqui. Orar é relacionamento e não necessidade. Tá? Esse livro também está lá fora. E esse aqui bem específico. Jovens bem-sucedidos. Trabalho aqui nesse livro, em 9 capítulos, que você não é um ser apenas espiritual. Você ora, você jejua, você lê a Bíblia, você congrega. Mas isto não significa que você é um ser completo, organizado, porque você também é emocional. Você também é físico. Você também é social, financeiro. Então, tem gente que é uma bênção espiritualmente, mas é um amigo insuportável. Ninguém aguenta. Porque espiritualmente é uma bênção, mas socialmente é uma tragédia. Então, esse livro vai te ajudar a tratar algumas áreas da sua vida que precisam ser harmonizadas com a tua vida espiritual. Tem outros que fisicamente vai para a academia todo dia, exibe os músculos no Instagram, no Face. Estamos na geração que não precisa mais tentar conhecer uma moça, que na minha geração você tinha que conhecer a moça, ir na casa dela, tinha umas estratégias de chegar sem avisar, para saber como ela tratava o pai e tratava a mãe. Hoje não, hoje entra no Face que está tudo lá, raio-x. Então, às vezes, fisicamente está bem, mas emocionalmente não, espiritualmente não. Adquira esse livro, ele vai lhe ajudar muito, tá certo? Está aí no final do culto, tem um CD de louvores, eu resolvi cantar, hinos congregacionais, harpa cristã, cantor cristão, tá? O hinário presbiteriano, você vai gostar disso aqui, vai lhe ajudar muito. E uma Bíblia especial, que é a edição de aniversário do nosso ministério, a Bíblia de Evangelismo, ela tem capa marrom, capa rosa e capa preta. O que ela tem de especial, pastor? A versão dela, corrigida fiel, é considerada a mais próxima dos textos originais em língua portuguesa. Porque a gente não gosta muito de admitir não, mas essas muitas versões fazem umas alterações assim bem... De vez em quando eu pego umas versões para ler que eu tenho a sensação que não é a Bíblia que eu estou lendo. É algum outro livro aí açucarado, tentando ser Bíblia. Então, quanto mais arcaico é o texto bíblico, mais chance você tem de estar lendo um texto verídico, próximo da expressão original. Outro dia, eu recebi de presente de uma universidade de Londres uma Bíblia, versão de 1200 e alguma coisa. Quando você vai ler o texto, você percebe que as versões modernas distanciaram assim consideravelmente, e isso é ruim, tá? Então esse material está lá na saída, você pode adquirir e abençoar nosso ministério e ser abençoado. E depois acessa nossas redes sociais, acessa josuebrandãoead.com.br e estude a Bíblia com a gente, tá certo? Em nome do Senhor. Vamos para o texto que nós lemos, de Apocalipse capítulo 19, já que a temática deste congresso declara que nossa esperança é sua vinda. Quem tem essa esperança, levanta assim a mão e diga amém.
E se Jesus voltar agora, hoje à tarde, como está a sua vida para ir ao encontro de Deus? Como nós estamos? Esta é uma preocupação que deve ocupar o nosso coração. Apocalipse, capítulo de número 19, traz para nós a revelação da implantação do reino de Deus de modo efetivo e permanente através da igreja e com a presença da igreja já inserida neste reino. Quando Paulo escreve sobre o reino de Deus em Romanos capítulo 14, ele diz que o reino de Deus consiste em alegria, justiça e paz no Espírito Santo. O que Paulo está dizendo é que a implantação, a essência do reino de Deus está baseada em relacionamento com o Espírito Santo. É Ele quem nos comunica justiça, alegria e paz no reino de Deus. No texto que nós lemos de Apocalipse 19, dentro da cronologia dos fatos da escatologia bíblica, a igreja já terá sido arrebatada. Ou seja, já há uma exultação no céu, declarando que a igreja já se preparou e ela será apresentada aos habitantes do céu. Eu não sei se você sabia, mas há uma expectativa do céu, dos habitantes dos céus, em conhecer a igreja, comprada e redimida pelo sangue de Jesus. Biblicamente, a noiva do Cordeiro é a igreja. Nós somos o povo comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Mas o que eu quero que você entenda é que este convite para festejar, este convite para exultar no Senhor por causa da noiva, é porque tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o casamento é uma ocasião festiva. O casamento judaico, a festa do casamento judaico, durava cerca de 7 dias de celebração, de exultação. Só que o casamento em si não começava no primeiro dia da festa. O casamento já começava no momento do ato, do compromisso entre o moço e a moça. O que eu quero pontuar com vocês aqui nesta tarde são os atos envolvidos no casamento judaico e como nós vamos aplicar isto na nossa relação com Cristo, caminhando para o arrebatamento da igreja, e atos que confirmam a nossa esperança. Aqui no Brasil, nós temos o triste hábito de cantar e de pregar sem ponderar a profundidade das coisas que estamos falando. Vou dar um exemplo. Nossa esperança é sua vinda. Mas no meu coração eu estou dizendo, Jesus não volta agora, porque eu quero passar na minha faculdade. Não volta agora porque meu sonho é aquela casa no bairro X. Senhor, não volta agora porque eu estou noivo e eu quero casar primeiro. Como se ser arrebatado solteiro ou casado fizesse alguma diferença da nossa vida na eternidade. A gente canta assim: te louvarei
não importam as circunstâncias. É verdade? Não importam as circunstâncias, a gente louva? Ou a gente cai na murmuração em algumas circunstâncias? Por que eu estou dizendo isso? Para a gente tirar o hábito de falar, cantando ou pregando, sem refletir no que estamos declarando. Se a minha esperança é a vinda do Senhor, existem algumas coisas que já fazem parte do meu dia a dia. Porque eu não estou esperando Jesus daqui a um ano. Eu estou esperando a Jesus hoje, agora. E se Ele não voltar agora, eu esperarei cada dia, porque a minha esperança é a sua vinda. Quem está me entendendo, diga amém. Então, dá um toque na pessoa do seu lado e diz para ela assim: sua vida já revela a sua esperança. Sua vida já revela a sua esperança. Então, o primeiro ato que fazia parte do casamento bíblico era o pacto. Diga comigo, o pacto. O pacto é a aliança. Normalmente, o pacto de casamento era estabelecido entre os pais do moço e da moça. Presta atenção nisso. Quem negociava o dote era o pai, mas quem pagava o dote era o filho. O pai negociava o dote, o filho era quem pagava a conta. Vamos entender? A Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. É Deus quem negocia o preço da nossa salvação. Mas é Jesus quem paga a conta, o preço da nossa salvação. Mateus capítulo 26, versículo 28, Jesus diz assim: este sangue, o sangue da nova aliança, será derramado como preço de resgate de muitos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 6, versículo 19, diz: fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. O Pai negociou o preço do seu resgate. O Filho pagou esse preço. Daí, no ato de celebração da ceia, quando lemos a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 25, Paulo dizer palavras de Jesus: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. O primeiro sinal de que a minha esperança é a vinda do Senhor é eu fazer uma aliança com Ele. É preciso estabelecer um pacto com Jesus, um pacto de caminhada, que me torna noiva do Cordeiro, que me torna a igreja de Jesus. E esta aliança é feita no sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Quem tem aliança com Jesus aqui, levanta assim a sua mão e diga amém. Glória a Deus. Você tem uma aliança com Cristo. Significa dizer que a partir da perspectiva desta aliança, você não é uma pessoa sem compromisso. E é interessante que em Israel, presta atenção nisso, quando o compromisso era estabelecido, o rapaz tinha que dar à moça um anel, ou uma medalha, ou
um diadema ou uma dracma especial. E naquela dracma ou naquele diadema estava escrito a frase: consagrada a mim. Sabe o que significa a expressão consagrado? Dedicado a, exclusivo de. Se eu sou noiva e tenho uma aliança com Jesus, significa que eu fui consagrado a Ele. E o mundo não pode mais ter participação na minha vida. Só quem entende isso, diga glória a Deus, diga amém. Esse é o primeiro ato, a aliança. Segundo ato do relacionamento conjugal, do casamento espiritual, vamos lá, é o investimento do noivo. Ei, olha para cá, porque a vida dos rapazes agora à tarde vai ficar um pouquinho mais complicada. Quando um rapaz decidia se casar com uma moça, ele tinha que investir nela. E era caro. Ainda que o noivo fosse pobre, ele tinha que investir nela. Por quê? Porque as joias com as quais ela iria se adornar no dia do casamento seriam as joias que ele deu para ela no período do noivado. Se ela chegasse no casamento sem adorno, a culpa não seria dela, seria dele que não investiu. Tem homem aqui? Levanta a mão. Recebe. Além de dar para a noiva uma medalha de consagração, de noivado, que de acordo com a condição social do noivo variava, de uma dracma para um diadema de joias. Ao longo do noivado, todas as vezes que o moço queria notícia da noiva, ele tinha que mandar presentes para ela. Não era como hoje, que o rapaz vai na casa da namorada todo dia. Uma vez estabelecido o compromisso, ele tinha que ir embora. Ele ia trabalhar, construir a casa. Presta atenção, por mais rico que o rapaz fosse, ainda que ele pudesse pagar para alguém construir a sua casa, ele tinha que colocar a mão na massa e participar da construção. Por isso que Jesus diz: vou preparar-vos lugar. Não é anjo que prepara morada para a igreja, é o noivo quem constrói a casa onde a noiva vai morar. Então o rapaz tinha que construir sua casa. Isso também indicava que ele era trabalhador, esforçado. Porque, minha filha, casar com um camarada preguiçoso, tu clama o sangue de Jesus para Deus te livrar dessa perturbação. Então isso demonstrava que ele era esforçado e que iria cuidar dela. Agora presta atenção, naquele período o rapaz não podia ir na casa da moça. Ele tinha que eleger um amigo da sua mais alta confiança, que na cultura judaica é chamado de o amigo do noivo. O amigo do noivo só ia lá quando o noivo mandava. Só que todas as vezes que ele dizia, vai lá saber como está o pacto, ele tinha que mandar presentes para ela. Que eram os presentes? Flores? Nada, flor murcha. Ele tinha que mandar joias preciosas para ela se adornar no dia do casamento. Ou seja, era preciso investir na noiva. Agora presta atenção, você sabia que Jesus investiu alto em você? Ele investiu a sua própria vida em você, investiu o seu próprio sangue em você, e quando você é salvo, ele te sela com o Espírito Santo e garante, consagrado a mim. Ou seja, você é propriedade exclusiva de Jesus. E
quais são as joias que Jesus me dá como noiva do Cordeiro? Dons espirituais, fruto do Espírito. Você olha para o irmão e diz assim: para que esse barulho? Para que falar tanto em línguas estranhas? É adorno, querido. É o noivo investindo para que a noiva fique melhorada. É cuidado. Para que orar tanto? Para que consagrar tanto? Não vou casar com essa irmãzinha não, que ela tem dom de profecia. É adorno espiritual. É o cuidado do noivo com a noiva para torná-la preparada para o dia do casamento. Você está entendendo? Diga amém. Isso é investimento de Jesus em nós. Congressos como este é Jesus investindo em você, porque você faz parte da noiva do Cordeiro. Deus cuidando da tua vida para te preparar para o dia do encontro com Jesus. Provoca seu vizinho e fala com ele: Jesus está investindo em você. Daqui a pouco eu falo qual era a resposta da noiva aos presentes recebidos, porque a noiva tinha que responder. Ela tinha que reagir à altura do que ela recebeu. Não era só ele quem investia nela, ela também investia nele. Eu chego lá. Mas para os rapazes a unção já foi derramada. Quando ele chegar para conversar com você, filha, você olha para ele e diz assim: joia toda vez que vier visitar? Aí as irmãs dizem assim: renova nossos dias como dantes, ó Senhor. Vamos lá. Então, primeiro ato do casamento, o pacto. Segundo ato do casamento, o investimento do noivo. Ele tinha que investir nela, cuidar da beleza da noiva. O terceiro ato do casamento era o banho nupcial. A noiva vivia um processo de purificação para o casamento. Água com ervas aromatizadas era preparada. O banho era cuidadoso para que ela estivesse agradável ao olfato do noivo. Porque o oriental valoriza muito a questão do cheiro. Valoriza muito a questão do odor. Então ela tinha que ser banhada, cuidada, lavada, preparada. O livro de Cantares descreve isso com detalhes. Descreve isso com minudências do cuidado da noiva com o seu próprio corpo. No que isso se aplica a nós? Se a minha esperança é a sua vinda, dia após dia eu vou cuidando da minha pureza espiritual, e cada vez que porventura sou lameado no mundo, cada vez que porventura fraquejo ou fracasso, eu volto a Deus para ser purificado por Ele, lavado. Como é que a igreja se lava, se purifica para o encontro com o noivo? Jesus diz em João, capítulo 15, versículo 3 assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A escola bíblica dominical não é o dia chato da reunião chata para ouvir um professor chato. É o dia de receber o ensino da palavra para que ele direcione a minha vida. O culto de doutrina é o dia de assentar-se para ouvir palavra e ensino. Por quê? Porque é a palavra que me purifica. É a palavra que me lava e me adorna, é o banho nupcial. Estamos cometendo um erro grave no Brasil, de valorizarmos muito
louvores sem palavra. Não estou falando do louvor em si, porque o louvor também é palavra. Estou falando de composições sem Bíblia, sem verdades bíblicas, de pregações sem verdades bíblicas, apenas mensagens de autoajuda, de massagem do ego, que influenciam no momento, mas não mudam a nossa vida a médio e longo prazo. A igreja que tem como esperança a vinda de Jesus, valoriza a palavra de Deus, porque é a palavra quem nos lava. Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26, Paulo diz assim: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a purificar com a lavagem da água pela palavra. Então o banho da noiva é o momento que ela senta para ler a Bíblia, para meditar na Bíblia, para receber a Bíblia. Gente, uma palavra bíblica é tão poderosa que a Bíblia garante que até as estações são mudadas por causa do ensino bíblico. Está lá em Joel: eu vos enviarei ensinador de justiça, e com ele a chuva a seu tempo, a serôdia e a temporã. Ou seja, quando há ensino sistemático da palavra de Deus, até as estações são influenciadas e o povo é abençoado. Isso é banho nupcial. Eu e você precisamos. Diga amém. Provoca seu vizinho e fala com ele: você é noiva. Noiva do Cordeiro, aleluia. Pode ir mais um pouquinho? Qual é o primeiro ato do casamento? A aliança, o pacto. Qual é o segundo? O investimento do noivo. Qual é o terceiro? O banho nupcial. O quarto ato do casamento é os sapatos da noiva. Eles eram especiais. Por que eram especiais? Porque ela não podia ser ferida pelos espinhos na viagem para o casamento. Porque ela precisava transitar com segurança e equilíbrio. Porque para o oriental, sapato é mais do que elegância. Sapato é uma forma de não contaminar os seus pés com as impurezas do solo. Tanto é que em alguns países do mundo, quando eles chegam em casa, eles não entram em casa de sapatos. Tiram os sapatos na porta e entram descalços, ou tem sapatos exclusivos para andarem dentro de casa. Quando a Bíblia fala de sapato, fala de preservação das impurezas, de não se contaminar com a sujeira deste mundo malignizado. Daí Paulo dizer aos Efésios: calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Daí Isaías dizer: quão formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Representa a nossa caminhada com Deus aqui na terra até o encontro com Ele. E aí vem uma pergunta necessária: como anda esta caminhada nossa com Deus? Como estão os nossos sapatos? Porque a noiva tem que ser como a garça, vive no pântano, mas não suja as penas com a sua lama. A noiva sabe qual é o seu propósito aqui, presta atenção nisso. Você vive aqui, mas você não é daqui. A nossa pátria está nos céus. Não se apegue à terra, porque a sua vida eterna será na glória de Deus, aleluia. Busca caminhar com Deus, porque é isso que garante a chegada ao final da trajetória.
minha esperança é a vinda do Senhor, então está na hora de cuidar do pacto, está na hora de valorizar o investimento do noivo, está na hora de participar do banho nupcial e de cuidar dos calçados, caminhar num mundo tenebroso sem se misturar com ele. Quem diz amém? Quinto lugar, o vestido da noiva. Por que era branco? Isso não é moda ocidental. E, aliás, o Ocidente rompeu essa moda, ou esse padrão de comportamento. Mas o vestido branco indica pureza, santidade. Era uma forma de a noiva dizer para o noivo: me mantive pura para você. Eu sou exclusivamente tua. Eclesiastes capítulo 9, a Bíblia diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Apocalipse 3, a Bíblia diz: tenho, porém, entre vós aqueles que não contaminaram as suas vestes, e andarão comigo vestidos de vestes brancas. Apocalipse 3,18 diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não se manifeste a vergonha da tua nudez. Se a minha esperança é a vinda do Senhor, me manter com as vestes embranquecidas faz parte da minha meta, faz parte da minha missão. Quem quer que Jesus volte hoje, diga amém. Rapaz, fala sério. Você quer que Jesus volte hoje? Se Jesus voltar hoje, você não vai casar. Se Jesus voltar hoje, você não vai comprar aquela casa no setor de mansões. Se Jesus voltar hoje, você não vai cursar medicina. Porque muita gente está preferindo concluir seus sonhos na terra para depois, se der certo, ir morar no céu. Ei, a prioridade de uma noiva é o casamento. Eu fui procurado esses dias por um casal de jovens para que fizesse o casamento deles, e na data eu não poderia. Era um sábado à tarde, e eu disse: não posso, estarei viajando, mas se vocês mudarem para o domingo, eu posso. Ela disse: não, pastor, eu quero casar logo. Mas, gente, do sábado para o domingo? A igreja não pede a Jesus para demorar a voltar. O seu anseio é que ele venha logo. O seu anseio é que ele volte para nos levar à sua glória. Você já parou para observar que a última frase da Bíblia não foi Jesus quem disse? Não foi o Espírito Santo? Não foi o Pai? A última frase da Bíblia quem disse foi João. Quando João termina de caminhar na Nova Jerusalém, e ele vê as ruas de ouro e de cristal, e os portais de ouro puro transparente. Quando João vê o rio da água da vida, o Senhor diz assim: João, certamente cedo venho. Jesus encerra aí. Aí João diz: eu não posso ficar calado. E ele resolve colocar uma frase lá embaixo e diz: ora vem, Senhor Jesus. Que significa isso? Vem logo. Volta rápido. Por isso que em Cantares capítulo 5, o noivo chega em casa e bate na porta, e a noiva diz assim: eu dormia, mas o meu coração velava, o meu coração esperava por ele. E eis a voz do meu amado que bate a porta e diz: abre-me, pomba minha, minha irmã, amada minha. Já tirei a minha túnica e não tornarei a vestir. Já descalcei os meus pés e não tornarei a calçá-los.
e os meus cabelos estão brancos com o orvalho da noite. Como a noiva demorou a abrir, ele força a porta. E ela diz, e o meu amado forçou a porta, e forçou-lhe a maçaneta, e as suas mãos destilavam mirra, e o meu coração estremeceu de amor por ele. Aí ela diz, e eu saí para abrir-lhe, mas ele já não estava. E fui ao seu encontro, e os guardas da noite me encontraram e me espancaram. Está falando do sofrimento da igreja aqui na terra. Enquanto a igreja caminha na espera de Jesus, ela é perseguida, ela é atacada, ela é esmagada muitas vezes. Quando ela encontra com o noivo em Cantares 8:14, ela diz assim: entra depressa, amado meu. Presta atenção, a igreja quer que Jesus volte logo. A igreja espiritual, a igreja invisível, a noiva do Cordeiro, não quer que Jesus deixe para voltar depois do doutorado. O que nós queremos é que ele venha hoje ainda. Se sua esperança é a vinda do Senhor, não é para amanhã, é para hoje. Diga comigo, vem depressa, Jesus. Então vem uma pergunta: como estão as nossas vestimentas espirituais? Como está a nossa preparação para a sua chegada? Se ele voltar hoje, estamos de fato prontos para recebê-lo e ser recebidos por ele. Sexto lugar, estou caminhando para terminar. O sexto ato do casamento era a grinalda. Ainda se usa grinalda nos casamentos modernos? Sim ou não? Usa? Ok. É que a grinalda falava do caráter da noiva. Quando a noiva chegava com a grinalda, ela estava dizendo: na minha história não há sombras. Eu não estou te escondendo nada. Tudo da minha vida é conhecido por ti. Falava dos seus atos de pureza, a sua pureza física, moral e espiritual. Grinalda fala de sinceridade. Grinalda fala de transparência. O que é sinceridade? Tem gente que pensa que sinceridade é austeridade. E é diferente. A palavra sincero, etimologicamente, é sincera. Por quê? Existem duas explicações para isso. Uma estava nos teatros gregos. A palavra ator, etimologicamente, é hipócrita. E não tem a mesma conotação que tem para nós na língua portuguesa. É porque o ator, antes de subir no palco, pintava o rosto para representar o seu personagem. Quando ele terminava a peça e saía do palco, lavava o rosto, tirava a tinta, tirava a cera. Agora ele estava sendo ele mesmo, por isso, sem cera. O outro exemplo eram dos vasos comercializados no mercado. Na viagem, às vezes os vasos trincavam. E quando eles trincavam e chegavam no mercado, o vendedor de vaso passava a cera do lado de fora do vaso para cobrir a trinca. E dentro não tinha como passar, então disfarçava por fora. Por fora tudo bem, por dentro estava rachado. Então, quando alguém ia comprar um vaso, chegava lá e perguntava: é sem cera ou com cera? Para saber se era original ou não. É como você comprar um pneu para o seu carro e perguntar se é recalchutado ou se é original. É como ir comprar um relógio de marca e perguntar se é o relógio verdadeiro ou se é uma réplica. Então, sinceridade é sincera. A grinalda fala da vida sincera do crente. Se pecou, é sincero. Se não pecou, é sincero.
Ele não precisa ficar vivendo de sombras. Ele caminha com sinceridade de alma. Não mente, não disfarça, não enrola, não embroma. Ele é sincero na sua vida. Quem espera a vinda do Senhor vive assim. A sinceridade pode te livrar de muitas tragédias. Provoca o vizinho, fala com ele assim: seja sincero. Agora presta atenção, ser sincero não é ser inconveniente. Tem gente que pensa que sinceridade é dizer tudo que dá na teia a qualquer hora e a qualquer instante. Você pode ser sincero sem agredir ninguém, sem constranger ninguém. Uma criança é sincera sem filtro. Ela te coloca num constrangimento. Você vai comer na casa de um amigo e leva a tua criança. E a comida não está lá, essas coisas. Aí o dono da casa fala: olha, espero que você tenha servido bem. E você diz assim: eu me alimentei muito bem. Faz tempo que eu não como assim. A criança fala assim: gostei não. É sinceridade. Mas você, à medida que cresce, não precisa mais se comportar como menino. Pode ser sincero, sem causar constrangimento. Pode ser sincero preservando as relações. Pode ser sincero preservando as pessoas. E sinceridade aqui está falando de você, seu estilo de vida, você consigo mesmo. Por quê? Porque minha esperança é a vinda do Senhor. Então eu serei sincero comigo. Eu serei sincero no meu dia a dia. Eu vou viver com esta sinceridade. Diga amém. Vamos lá, terminando. Penúltimo lugar. O véu da noiva. Provoca seu vizinho e fala assim: você está usando o véu? Não. Não lembra daquela denominação que só entra com véu. Não estou falando disso. O véu para a noiva em Israel, presta atenção. O véu só era colocado na noiva em Israel depois que ela terminava todo o processo de arrumação. Na hora que ela ia colocar o pé fora de casa para caminhar para o local da cerimônia, se colocava o véu. Por quê? Porque ele simbolizava proteção contra os espíritos malignos. Presta atenção. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Ouve isso, por favor. Esta terra não é nossa. Nós estamos em território inimigo. Jesus diz que Satanás é príncipe deste mundo. Paulo diz que o diabo é Deus deste século. Nós estamos caminhando em terra que não é nossa. O diabo não nos destrói, porque nós temos um salvo-conduto, fomos marcados com o Espírito Santo. Então a gente vai caminhando e os demônios vão abrindo alas e dizendo: não toca, porque tem dono, é marcado, é marcada, é propriedade de Deus. Mas se o diabo pudesse, ele te destruiria, ainda hoje. Quantas vezes o adversário tenta destruir a sua vida? Só a eternidade vai revelar quantos laços foram quebrados para que você estivesse aqui hoje. O véu indica proteção, é o crente que está o tempo inteiro confiando na proteção de Deus e caminhando debaixo desta proteção. Se a minha esperança é a vinda do Senhor, eu não brinco com a minha caminhada na terra. Não brinco com o diabo. Eu vejo crente brincando com Satanás na igreja. E nós pentecostais, então, somos mestres nisso. Eu vejo o pregador pentecostal gritar no microfone: eu desafio Satanás e seus demônios. Para quê?
permanece debaixo da proteção. Provoca o vizinho, fala com ele, permanece debaixo da proteção. Fica debaixo do sangue de Jesus, não larga o véu, não larga a proteção de Deus. O inimigo quer te destruir, é o Senhor quem está guardando a sua vida. Último ato do casamento, o amigo do noivo. Preste atenção, deixa eu resumir tudo que eu disse neste ato. Quando o rapaz confirmava seu compromisso com a moça, ele dava para ela uma medalha consagrada a mim. E ele ia embora preparar-se para o casamento. Por isso Jesus diz, vou preparar-vos lugar. Ela ficava esperando. No período do noivado, eu já disse, o rapaz elegia alguém da sua mais alta confiança, a quem a Bíblia chama de o amigo do noivo, para visitar a noiva e levar notícias dele para ela, e trazer notícias dela para ele. Você está me ouvindo? Todas as vezes que o noivo mandava o amigo ir lá levar notícias dele para a noiva e trazer notícias dela para ele, ele tinha que mandar presentes que eram o quê? Joias. E com aquela joia ela se adornava para o dia do casamento. Quando o noivo chegava, o amigo do noivo chegava, presta atenção, a noiva tinha que preparar um banquete, um almoço, feito por ela. Ela preparava um banquete, e quem se assentava à cabeceira era o noivo, representado pelo amigo. O amigo sabia que o banquete não era para ele, era para o noivo. Ele era só o representante. Ele tinha a obrigação de degustar cada comida, cada sabor, para chegar lá descrever para o noivo. Para quê? Para provocar no noivo o desejo de desfrutar daquela comida o quanto antes. Quando terminava o banquete, o amigo ia embora para dar ao noivo informações e dizer, olha, ela preparou o banquete. Foi melhor do que o banquete da visita passada. Ela está pronta, ela está fiel, a aliança está confirmada. Agora olha para cá. Quem é o noivo que nos deu uma medalha e foi construir a casa? Quem é o noivo? Quem é a noiva que ficou aguardando a volta do noivo? A igreja. Quem é o amigo que o noivo mandou para cuidar da noiva? O Espírito Santo. Quais são os presentes que o noivo mandou pelo Espírito Santo para adornar a noiva? Dons espirituais. Qual é o banquete que a noiva faz para o amigo do noivo? Santa Ceia. Quando você invoca em casa e diz, hoje não vou tomar ceia porque estou com raiva, você está dizendo para o amigo do noivo, hoje eu não faço banquete para o noivo. Minha aliança hoje está enfraquecida, não tenho certeza se é isso que eu quero. Para de ficar sem tomar ceia só porque você está chateado com a namorada, com o marido, com a esposa, com o pastor, com o líder do coral. Vem para cá, sua aliança com Jesus está acima de qualquer relacionamento humano e terreno. O Espírito Santo está aqui nesta tarde. Para quê? Os organizadores desse congresso organizaram um banquete. A noiva está aqui aguardando o amigo do noivo que já chegou.
Então o meu culto é banquete para o noivo. Como eu canto, quando eu canto, o que eu canto, a minha espontaneidade na adoração, o meu louvor, é uma forma de dizer para o noivo: a minha alma está apegada a ti, e eu espero o dia da tua vinda. Isto é esperança da vinda do Senhor. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Então, culto não é lugar de encontro social. Culto é banquete. É encontro com o amigo do noivo. Santa Ceia? Não, Santa Ceia não é lanche. Para lanche não serve. Santa Ceia não é refeição, é muito pouco para ser refeição. Santa Ceia é banquete. Santa Ceia é banquete. Eu fui convidado para jantar no restaurante da rainha em Londres, na Inglaterra. Um protocolo violento para chegar lá. E quando eu escolhi o meu prato, o prato parecia mais uma bandeja desse tamanhão. Mas de dentro só tinha uma porçãozinha bem pequena e uma folhinha em cima da porção. O copo do suco era um copinho assim, um pouquinho maior que o nosso cálice de Santa Ceia. Eu olhei para o amigo que estava comigo, até brinquei e falei: será que é isso que a rainha come? Porque banquete não é transbordar nas laterais. Banquete está no privilégio de com quem você se assentou à mesa. Você precisa entender que o Espírito Santo é o amigo do noivo e ele está sentado à cabeceira da mesa nessa tarde. Quando eu cheguei, o coral de jovens estava cantando. É um banquete oferecido ao amigo do noivo. Enquanto vocês cantam, aliás, vocês poderiam até se reunir ali para cantar de novo. Aquele louvor que vocês estavam cantando quando eu cheguei é um extraordinário banquete para o noivo. É uma forma de dizer: a aliança está de pé. Pode passar para cá os que estavam aí e voltaram. Pode passar. A gente pode desarrumar um pouquinho a casa agora, porque é o momento que a gente vai montar o banquete do noivo. É uma aliança com Deus. É a confirmação da nossa aliança. É a confirmação do nosso pacto. Enquanto eles se organizam, vamos orar. Vem se organizando em oração e dizendo para Jesus: a minha esperança é a tua vinda. Diz para Jesus: a minha aliança está de pé. Diz para Jesus: eu não abro mão de estar contigo por nada neste mundo. Dá uma provocadinha no seu vizinho e diz para ele assim: quero ver você no céu. Quero te ver no céu. Nós nos veremos na glória eterna. Eu só paro de falar quando vocês começarem a cantar. Quando vocês puderem, pode soltar, que aí eu paro e nós vamos ver a glória de Deus tomar conta desse ambiente nesta tarde. Porque o amigo do noivo está na cabeceira da mesa e ele vai saborear o prato que será servido. E enquanto isso ele diz ao noivo: o prato está saboroso, a aliança está de pé, a noiva já está preparada. Oh, aleluia, 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 aleluia. Enquanto eles se organizam, coloque a sua mão no peito e ore e diga para Jesus: eu não abro mão de ti. Eu não abro mão de ti. Eu não abro mão do céu. Quando vocês começarem, eu paro. Eu não abro mão. Com Deus vou te
Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Não esqueça que o Espírito Santo está degustando. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia! Aleluia, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, mas hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Espírito de Deus. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior de que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo
pode, erga as mãos e dê brados de glória a Deus. Fale em línguas se você sentir desejo. É esse banquete do Espírito que indica que a nossa esperança é a sua vinda. Se não for pedir demais, agora ore com a pessoa que está do seu lado. Se puder colocar a mão no ombro ou pegar na mão dele, na mão dela. Se não puder, não tem problema, apenas ore. Esse é um momento de comunhão no Espírito Santo. Esse é um momento de gozo no Espírito Santo. Espírito da glória, Espírito de Deus, Espírito da graça, manifesta a tua palavra neste lugar. Que o coração da tua igreja seja envolvido agora pela glória da tua presença. Rege um coral de línguas estranhas neste lugar, Espírito Santo. Rege um coral de línguas estranhas neste lugar. Que a língua da Nova Jerusalém seja escutada nessa tarde aqui. Distribui línguas espirituais, renova, batiza, enche o teu povo com a tua glória. Pode soltar o irmão do seu lado se você quiser, mas adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Erga a sua mão se quiser, ajoelhe se desejar, coloque a mão no peito se preferir, mas adore, 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 adore. Adore ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, glória, glória a Deus. Quem ficou mais alegre diz amém? Pastor José, muito obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus. Continua abençoando, né? Continua abençoando. Glória a Deus. Muito obrigado, irmãos. Nós vamos terminar agora, porque eu não sei o que vai acontecer hoje, não. Olha só, ontem quando foi 5h30 tivemos de iniciar o culto. E quem sabe hoje até mais cedo ainda, não sei. Estava a igreja lotada e agora vamos terminar. De pé, vamos orar e terminar em nome de Jesus. Não esqueça do material do pastor Josué, que está ali no estande. Os irmãos podem passar por lá, procurar o material. Vamos estar agradecendo a Deus em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença continuamos a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Meu Deus, continua abençoando este congresso. Meu Deus, agora eu venho te pedir uma bênção em favor do pastor Josué,
que ministrou nesta tarde. Eu venho pedir uma bênção em favor deste jovem, desta jovem, deste irmão, desta irmã, que veio nesta tarde participar conosco desta palavra maravilhosa. Meu Deus, muito obrigado, continua conosco, que o culto à noite será uma bênção. Nós esperamos que nesta noite o Senhor pode estar salvando, curando e libertando pelo poder da Tua palavra. Amém. Glória a Deus. Terminado, e nós vamos preparar para voltar mais cedo.